E foi suspenso o julgamento conjunto de 2 recursos extraordinários que tratam do fornecimento de remédios de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os recursos que tiveram repercussão geral reconhecida começaram a ser analisados na sessão plenária dessa quinta-feira. Pois não. Na sessão desta quinta-feira, os ministros analisaram 2 recursos sobre o tema. O primeiro questionava a responsabilidade solidária de União, Estados, municípios e DF de pagar por medicamentos de alto custo para quem não tem condições financeiras. O número de ações judiciais aumentou mais de 700% de 2010 a 2015, segundo dados do Ministério da Saúde. A matéria teve a repercussão geral reconhecida. Quanto vale uma vida, especialmente dos nossos assistidos? Essa saúde como direito fundamental, excelências, tem sido um dilema para o Estado brasileiro, entendemos isso. E com toda a vênia, a Procuradoria que colocou um binômio saúde versus eficiência, eu colocaria um outro binômio, vida versus custo. A advogada-geral da União, Grace Fernandes, argumentou que o Estado é obrigado a oferecer a totalidade dos recursos disponíveis no SUS para os pacientes, já que a saúde é direito de todos, como prevê a Constituição. Mas, segundo ela, o custo para atender a demandas judiciais de poucos pode comprometer a gestão de todo o sistema e a qualidade do atendimento à população. Em 2015, o Ministério da Saúde respondeu a 14.940 ações para fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Até julho, o Ministério da Saúde respondeu a 16.301 ações. Mais do que todo 2015. E a gente ainda tem o resto do ano. E aqui nós estamos falando de demandas individuais. E o Estado precisa considerar, sim, a coletividade. O segundo recurso analisado pelos ministros discutia a obrigatoriedade de o Estado oferecer esses medicamentos reclamados na Justiça, mesmo que o remédio não tenha sido registrado pela Anvisa ou esteja previsto nas listas oficiais do Ministério da Saúde. O relator, ministro Marco Aurélio, afirmou que a compra ou importação sem autorização da Anvisa é ilegal. O registro do produto é condição para industrialização, comercialização e importação com fins comerciais. Mas no caso de medicamentos já autorizados, que somente não constem nas listas do Ministério da Saúde, o ministro considerou que, comprovada a real necessidade, com base em laudos médicos e a impossibilidade de substituição por outro produto, o Estado pode ser obrigado a fornecer o remédio. Para isso, o relator propôs uma tese. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamento de dispensação em caráter excepcional, depende da comprovação, não estando incluído, porque se está incluído, com maior razão, depende da comprovocação da imprescindibilidade, adequação e necessidade, e da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1694 a 1710 do Código Civil. A discussão foi suspensa com um pedido de vista apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E para falar sobre a sessão dessa quinta-feira, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa tarde, doutora Karina, seja bem-vinda. A gente viu que o ministro Marco Aurélio disse que nos 2 casos as famílias já tinham conseguido a medicação. Por que então que o julgamento continuou? Explica pra gente. A grande discussão aqui é sobre esse fármaco que não teria, de uma certa forma, não estaria incluído dentro da lista de remédios disponíveis no SUS, ou de que talvez um medicamento de alto custo não teria sido registrado pela Anvisa e, portanto, haveria a expectativa de que o Estado importasse e fizesse a distribuição dessa medicação de alto custo. Nos 2 casos analisados, nos 2 casos concretos, tanto no recurso que envolve o Estado do Rio Grande do Norte, como no recurso que envolve o Estado de Minas Gerais, as medicações já haviam sido incluídas na lista do SUS e o outro de Minas Gerais já havia sido registrado pela Anvisa. E a pergunta é, por que então esse julgamento continuou, já que
que teria, em tese, perdido o objeto. Não haveria mais um conflito para se buscar no Judiciário, principalmente no Supremo Tribunal Federal, a solução desse impasse. O ministro Marco Aurélio entendeu que, como os dois recursos extraordinários tiveram repercussão geral reconhecida, essa decisão e essa controvérsia constitucional acaba sendo aplicada a outros casos semelhantes que também discutem essa mesma tese, vamos dizer assim. Então, o medicamento, vamos imaginar que nós tenhamos vários processos no Brasil em que as pessoas buscam uma medicação que não é autorizada ou não está dentro daquela lista autorizada pelo SUS. A orientação que o Supremo vai dar nesses recursos extraordinários pode ser um passo, um precedente para que os juízes de todo o Brasil decidam à luz do que o Supremo já decidiu. Sem que haja um caráter vinculante, mas que já haveria uma manifestação sobre essa controvérsia constitucional analisada aqui no Supremo. Então, embora o objeto dos recursos já tenha se perdido, porque o remédio já havia sido incorporado e essas pessoas, de uma certa forma, já teriam recebido essa medicação, o ministro Marco Aurélio entendeu importante o julgamento desses dois recursos, porque o interesse coletivo deveria ser preponderante aos interesses propriamente individuais. Fala mais alto, né? Exato. E por que esses casos chegaram até o Supremo? Explica pra gente. No caso do Estado do Rio Grande do Norte, o próprio Estado entrou com esse recurso extraordinário, porque tanto na primeira como na segunda instâncias, a idosa que buscava a medicação, que não estava incluída dentro daquela lista do SUS, buscava que fosse atribuída ao Estado a responsabilidade por distribuir essa medicação, que para ela era fundamental. E no segundo caso, de Minas Gerais, quem recorre é a própria parte autora, já que em primeira e em segunda instância, ela teria perdido os seus argumentos é de que ela teria o direito à medicação que não estava registrado na Anvisa. E a Justiça de Minas Gerais entendeu que, não havendo o registro na Anvisa, não haveria, portanto, a responsabilidade do Estado em garantir a importação e o fornecimento dessa medicação de alto custo. Então, num primeiro caso, quem recorre é o Estado, porque não estaria incluído e não deveria, portanto, ele ser responsável por essa distribuição. E no segundo caso, não havia um registro na Anvisa e ela perdeu em primeira e segunda instância, o que acabou sendo confirmado pelo voto do ministro Marco Aurélio. Nesses dois casos, portanto, o ministro Marco Aurélio julgou improcedente os dois recursos extraordinários. E, no seu voto, ele disse, como vimos na reportagem, se não há uma inclusão dessa medicação na lista do SUS, o Estado ainda assim pode ser compelido a fornecer essa medicação, desde que o beneficiário, a pessoa que prescinde desse medicação, demonstre a sua necessidade, a adequação para o seu tratamento e a impossibilidade, a hipossuficiência dele ou da família arcar com esse custo para que haja o pagamento. Então, nesse caso, haveria a responsabilidade do Estado. Mas, em relação à medicação de alto custo que não tem registro na Anvisa, o ministro acabava mantendo o entendimento da Justiça de Minas Gerais, primeira e segunda instância, de que, nesse caso, não deve haver a responsabilidade do Estado. Excelente. Obrigada pelos esclarecimentos. Doutora Karina Zucolotto, que volta na próxima sexta-feira a conversar conosco. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.